Olá, gente, boa tarde. Dando seguimento às palestras, agora eu quero convidar, o próximo palestrante. É o Gustavo Sanmartin, da Crônicos do Dia a Dia, que também é um apoiador, do nosso evento, e ele irá apresentar a palestra intitulada Como as pessoas que convivem com a asma se comportam nas redes sociais. Tudo bom, Gustavo? Seja bem-vindo. Olá, Carol, boa tarde, tudo bem? Muito prazer aí comparecer nesse evento, ver, enfim, que essa 1h30 já teve tanta informação bacana, né? Espero poder contribuir também com as discussões de hoje. O prazer é nosso em receber você aqui. Você vai ter aproximadamente 25 minutos para a sua palestra e depois a gente volta com algumas perguntas do público, tá bom? Ok, então vou compartilhar aqui a minha tela. Pode ficar à vontade. Vamos lá. Eu não vejo vocês, só confirma que vocês estão vendo a tela aí, por favor, Carol. Tá começando a compartilhar. Apareceu. Então, tá bom. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Sanmartin. Em 2012, eu fundei uma associação para ajudar pessoas com esclerose múltipla, a partir de um diagnóstico que eu recebi de esclerose múltipla em 2011. Em 2018, esse trabalho, que era essencialmente em esclerose múltipla, passou a abraçar outras causas igualmente importantes. Uma das causas, asma. Essa associação se chama Crônicos do Dia a Dia. A gente defende que informação é o melhor remédio. A gente busca muito contribuir para diagnóstico precoce, conscientização de sintomas, promoção de políticas públicas e melhorar a realidade das pessoas que convivem, no caso, com asma. A gente é baseado, pautado aí em 5 pilares principais, e a apresentação de hoje ela tem muito a ver com todos esses pilares, porque quando a gente vai para o âmbito digital, para a internet, para poder entender o que as pessoas que convivem com asma estão falando, a gente consegue criar uma jornada do paciente, e a partir dessa jornada a gente consegue entender como se relacionar com as pessoas que convivem com asma em determinados momentos da própria doença. Esse é basicamente o fluxo que representa a forma, então, como a gente trabalha, como informação é importante para a gente, informação é o melhor remédio, é o que eu venho compartilhar com vocês. O final da minha parte institucional, a gente trabalha aí diariamente para alcançar números expressivos, porque eles representam, então, um alcance maior da população, né, que convive com asma e outras condições crônicas de doença. Tá aqui as causas que a gente representa. Eu não sei se vocês veem o ponteiro do meu mouse. Então, na caixinha de doenças respiratórias, a gente fala bastante sobre asma, asma grave, doença pulmonar obstrutiva crônica. Quem tiver interesse, fica à vontade para depois visitar o nosso site. Bom, o que eu venho apresentar para vocês? É uma metodologia que se chama netnografia. É basicamente uma etnografia no ambiente digital, que busca, então, avaliar depoimentos de usuários nas redes sociais, depoimentos espontâneos, e aí sim conseguir construir, identificar como que se dá a jornada dos pacientes. Importante falar que tudo que é analisado é público, tá? Seja em qualquer rede social. A gente consegue, no ambiente de coleta, que foi de dezembro de 2015 até março de 2019, e até precisava ajustar aqui porque foi atualizado também no ano passado, a gente conseguiu identificar mais de 3 mil posts no Twitter, mais de 2 mil postagens no Facebook, 20 publicações em diferentes páginas e sites, 20 diferentes canais de conteúdo e um grupo de WhatsApp, além de a gente avaliar também como as pessoas buscam no Google informação sobre asma. E aqui eu trago de uma forma bem rápida, mas depois compartilho com o pessoal do Convivendo, compartilho com vocês, Carol, para deixar à disposição para todo o time. Importante falar que eu vou passar essa parte de estatística, porque já foi muito bem apresentada. É importante falar, antes de começar a citar os slides, que aqui não é uma questão de certo ou errado. O que nós estamos fazendo é traduzindo o que foi dito nas redes sociais de 2015 até 2020, os últimos 5 anos, e colocando isso numa ordem aí em função da jornada do paciente. Agora, o que a gente percebe nas redes sociais, Carol? A gente percebe que continua aí um desentendimento, né, sobre a doença, essa confusão entre asma e bronquite, dificuldade de diagnóstico, com até confusão de alergias, isso atrapalhando o fechamento do diagnóstico,
persiste uma falta de entendimento sobre medicações para controle, resgate, as mães se mobilizam muito nas redes ao redor desse tema, uma dificuldade grande de engajamento no tratamento, né? A dificuldade do diagnóstico, provocando retornos para diversas fases da jornada, e aí reavaliando terapias, avaliando os sintomas, e aí essa falta de um diagnóstico preciso, muitas vezes os pacientes reclamam sobre a falta de eficácia e de efeitos colaterais das medicações. De novo, tudo isso é o que é observado nos depoimentos espontâneos. Principais dúvidas que foram identificadas durante esses 5 anos de coleta, resumindo aqui, são: puxa, a asma melhora naturalmente, assim como a gripe? Como aliviar a crise de asma? Qual que é o preço da bombinha? Como eu uso a bombinha? Tem muita coisa sobre remédio caseiro para asma, funciona? Asmáticos podem tomar vacina contra a febre amarela? Asmáticos podem usar ventilador e ar-condicionado? Normal ter asma sem tossir ou sem chiar? Ou anti-inflamatórios desencadeiam crises? Essas são as principais dúvidas nas redes sociais, que confundem asma com bronquite, alergias, pneumonias. Os públicos que a gente identifica nas redes sociais são públicos leigos, e aí principalmente eles falam da asma por meio de ironias, comentando estereótipos da doença, não necessariamente a informação fidedigna. A própria mídia falando muito sobre asma, informando sobre estatísticas, fatalidades, tratamentos alternativos. Profissionais de saúde também interagem bastante nas redes sociais, principalmente conscientizando sobre tratamentos e cuidados para evitar gatilhos. Agentes comerciais, né, comerciantes que buscam vender aí produtos naturais para uma suposta cura, também tem bastante nas redes sociais. E, obviamente, pacientes relatando suas experiências, troca de informação sobre sintomas, diagnósticos. A partir daí, a gente consegue, então, ter uma jornada do paciente em 4 grandes estágios: crise de sintomas, diagnóstico, tratamento e controle e fatalidade. São nesses 4 momentos que esse público que eu acabei de citar interage nas redes sociais, e para cada um desses momentos existe um perfil de interação. A ideia aqui dessa apresentação é ilustrar um pouco, e de novo vou deixar a apresentação porque ela é extensa, não quero extrapolar o nosso tempo, mas uma facilitação da jornada do paciente nas redes sociais. Então, puxa, no momento de crise, no momento de sintoma, a gente vem precedido dos primeiros sintomas, né, respiratórios, e aí vem as questões psicológicas, citam muito alergias de pele, alimentares e as próprias crises. Existe uma barreira nesse momento que é uma pouca atenção dada aos sintomas leves e a demora para buscar e mesmo para chegar a um especialista. Aí, quando esses sintomas começam a ser mais recorrentes, esse usuário passa a buscar sobre os sintomas no Google, encontrar grupos de Facebook, até que em algum momento ele precisa ir para uma emergência ou para algum médico conhecido, em especial adultos buscando clínico geral e pneumologistas, ou direto ao pneumo, e crianças indo para o pediatra. Importante ressaltar que a metodologia ela consegue identificar, e essas afirmações elas são feitas com base no depoimento, logo eu vou exemplificar para vocês, depoimento desses pacientes, a quem eles recorreram, no caso adultos, principalmente falam que recorrem a clínico geral, ou mesmo direto ao pneumo. E aí a gente vai por toda a jornada do paciente, esmiuçando aí os grandes desafios, né? Então, no momento do diagnóstico, a gente tem barreiras como confusão de sintomas com alergias, o diagnóstico tardio. Os exames mais citados nesse momento são exames de sangue, raio-x, espirometria e teste de alergias, até que então a gente inicia o tratamento, ou reavalia o tratamento com acompanhamento de um pediatra ou pneumologista, e passa então a entrar nesse tratamento e controle, muita busca de informação no Google ali nesse momento, né? Intensa troca de informação nos grupos de Facebook, e essa troca de informação traz muitas barreiras dessa interrupção do tratamento, falta de disciplina, às vezes vergonha em usar o tratamento em público, o elevado custo para fazer um tratamento adequado, muitas vezes não entende a gravidade da própria doença, ou mesmo um diagnóstico equivocado. Até que, em algum momento, precisa recorrer a novos exames, uma nova espirometria, buscar novos profissionais, novos pneumologistas, alergologistas, pneumopediatra, reavaliar o diagnóstico, então encontrar esse medicamento. O que mais se fala nas redes sociais sobre os medicamentos
são os efeitos colaterais da medicação, especialmente de corticoides, troca de informações sobre biológicos e cirurgias para o controle da doença. E aí, nesse momento, a informação ela se intensifica em volta de uma busca por novas terapias, especialmente essas naturais. E o YouTube e o Facebook são as redes escolhidas pelos pacientes para fazer isso, até que, infelizmente, a gente vê relatos de fatalidades muito associadas a depoimentos de pacientes que citam riscos de parada cardíaca, depressão, erro médico, tentativa de suicídio, morte por falta de atendimento durante as crises. A ideia da etnografia é, então, pegar essas 4 grandes fases e trazendo um pouco dos destaques. No momento da crise, o principal indicativo da asma, a gente vê as pessoas citando lá o chiado no peito, a tosse, falta de ar e próprio sufocamento, ainda muito confundida com bronquites, alergias respiratórias e gripes. Os sintomas e sensações, Carol, mais citados nas redes sociais no momento da crise físicos são chiado, cansaço, aperto no peito, tosse, sufocamento, coriza. Os emocionais, veja, os emocionais até em maior número do que os físicos: desespero, desamparo, desesperança, depressão, ansiedade, irritabilidade, exclusão, pânico. No momento da crise, os principais sintomas associados à asma, aqui eu me permito não ler o slide todo, mas citar principalmente as correlações com sintomas respiratórios, sintomas cutâneos, sintomas emocionais, sintomas gastrointestinais, sintomas cardíacos, sintomas oculares. Aqui, ilustrando um pouco, que é o que a ferramenta faz, puxa, os sintomas e os gatilhos mais citados são os que afetam o sistema respiratório, como, por exemplo, gripes, resfriados. As tosses, as pessoas perguntando muito sobre tosses são todas iguais? Existe uma confusão entre os sintomas da asma e das alergias. A gente vê as pessoas associando a tosse seca, a tosse seguida por dor, enfim, e os pacientes ali, então, trocando muito sobre essa questão, relato de várias dúvidas, se a febre seria ou não um sintoma da asma. Então, por exemplo, aqui, puxa, tenho dor de ouvido, garganta, sinusite, asma atacada com febre, só por Deus. Isso são os próprios depoimentos dos pacientes, que também falam das questões de pele, associando com alergias, pelos de animais, ácaros e picadas de inseto. Aqui, Carol, eu vou seguir um pouco mais rápido, porque eu deixo depois isso para toda a base. Sintomas de taquicardia, cansaço, em volta das questões cardíacas, e aí vem os gatilhos emocionais. Olha aqui, ó, a ansiedade pode causar crise de asma, um comentário na internet, comentários também sobre insônia provocados pela asma, prejudicando a saúde mental dos usuários, faltando clareza entre crises de ansiedade e sintomas emocionais, enfim, até que a gente chega no momento do diagnóstico, onde os usuários relatam dificuldade para fechar o diagnóstico. Então, falta informação para o paciente, negligência, muitas vezes, dos sintomas e confusão com gripes, isso é muito percebido. Os depoimentos de que o pronto atendimento atende a crise, mas não instrui sobre o tratamento contínuo. Falta de acesso a especialistas e falta de comunicação com o médico. Isso é o que as pessoas reclamam nas redes sociais, falando muito de uma confusão, de novo, do diagnóstico de asma com bronquite e alergia. Olha aqui a pergunta: como eu sei se meu problema é asma ou bronquite? Mães também interagindo muito. Os pneumos são os mais citados nas redes sociais, né, dentre os que já tiveram diagnóstico, e esses pacientes eles indicam para outros especialistas, e esse é o fluxo, mais ou menos, dos próprios pacientes indicando outros pacientes nas redes sociais, em cada momento como que acontece. Acesso a especialistas, né, que facilita o diagnóstico, especialmente o pneumo e o alergologista. Aqui o depoimento: trato asma com pneumologista, agora eu vou passar no alergista. Vocês dois fazem esses dois acompanhamentos também, e aí começa toda uma interação. Espirometria, como eu já falei, sendo muito citado, usuários que revelam o diagnóstico na fase adulta, então tem bastante gente que demora para receber o diagnóstico, alguns até acima de 30 anos, aqui a pessoa, eu com 26 anos que me apareceu a asma, uso a bombinha, dificuldade para associar esses incômodos do aparelho digestivo à asma, dificultando a ajuda de uma busca especializada ali, médica. Confusão entre refluxo, problemas de garganta, tem muito isso na internet. Algumas pessoas, como esse primeiro depoimento: cuide do estômago, cuide do refluxo, é lá que você vai achar os sintomas da asma. Isso que as pessoas, quando falam da questão
gastrointestinal. A gente também tem muito depoimento de alergias em decorrência da ingestão de alimentos, como, por exemplo, derivados de leite, glúten, ovos. Pessoas que falam que o médico diz que é só a garganta, mas a mãe escuta o chiado e vê o catarro verde e espesso. Aí você começa a ver a figura das mães durante o tratamento, acompanhando super, né, os seus filhos, discutindo, questionando os médicos, relatando que o diagnóstico dos filhos ocorreu sem exame. Falta informação sobre a diferença entre infecção da garganta, bronquites e asma. A gente chega no tratamento e a gente consegue identificar nas redes sociais os 3 momentos claros: o momento de resgate, quando a gente consegue identificar quais os gatilhos, e o momento de controle, e o que está associado diretamente, então, no resgate, por exemplo, acaba acontecendo depois de uma crise, pode ser feito em casa ou no hospital, pouco esclarecimento sobre as causas, os gatilhos, o controle, e aqui eu esmiuço um pouquinho como que se dá esse ciclo de resgate nas redes sociais, como que eles trazem essa informação, e aí pacientes atendidos em hospitais que relatam a falta do controle adequado da doença no dia a dia. Aqui o que é associado a resgate em casa, o que mais é dito nas redes sociais é a medicação do controle estar em dia. Quando o resgate pode ser feito em casa, as mães elas são mais experientes, as crises são leves, e os dispositivos para identificação prévia de sintomas, como, por exemplo, o oxímetro. Quando o local de resgate é no hospital, o que a gente mais percebe nas redes sociais são mães inseguras sobre o diagnóstico e o estado de saúde do filho, secreção com sangue, paciente desacordado, alterações de sinais vitais. Afinal, as mães são as que mais mencionam busca de atendimento de urgência e treinamento em primeiro socorro. Você vê, por exemplo, depoimento aqui: sou mãe de asmático e ontem passei pela primeira coisa sem ter instruções médicas para atuar com medicamentos. Fui ler sobre o primeiro socorro na internet. Muitas dúvidas sobre como fazer esse resgate em casa, quando é necessário o hospital. Identificar os gatilhos, perdão, é a parte fundamental para o controle das crises. No entanto, os pacientes ainda trazem muitas dificuldades em identificar, né? Você vê aqui uma mãe perguntando para outra: você já descobriu o gatilho da sua filha? A gente percebe um fluxo de controle da asma nas redes sociais, quando eles falam muito sobre a crise. Depois a gente tem o resgate, seja em casa ou no hospital, aí passa com um especialista, também fala nas redes sociais, aí fala sobre a medicação de controle e a rotina de cuidados, e também devolve a melhora da qualidade de vida. Pacientes experientes relatando que a medicação de controle previne crises, né, e melhora a qualidade de vida. Enfim, deixo aqui os comentários sobre internação também. Pacientes já foram internados, falando sobre a importância da regularidade do controle da doença. Aqui um depoimento: concordo plenamente. Em 4 ou 5 anos de tratamento, quando eu era criança, minha mãe gastou um valor que dava para comprar um carro novo naquela época, porque a cada crise que eu tinha, ela disse que parecia que eu ia morrer. E essa concordância vem depois de um depoimento onde fala da importância da regularidade no controle. Muitos cuidados ali compartilhados na internet. Então a gente tem até dicas ali de outras mães sobre lavagem nasal, prevenindo infecção, enfim, melhorando o bem-estar do paciente, uso de nebulizadores, que faz parte da rotina de cuidado. Também tem lá desde foto de um nebulizador, até mesmo o momento aqui, ó, aquele depoimento: bora fazer uma nebulização para dormir melhor. Isso acontece muito. A gente consegue, então, pelas redes sociais, identificar a rotina de controle do próprio paciente, que entre as 6 horas da manhã e 8 horas da manhã faz uso de uma medicação de controle e nebulização, principalmente em crianças. Entre meio-dia e 2 horas da tarde, de novo uma medicação de controle, dependendo da gravidade da doença. E lá pelas 6 horas da tarde até as 8 horas da noite, novamente medicação de controle, dependendo da gravidade da doença. E entre 22 e meia-noite, a gente vê os depoimentos nas redes sociais, citando casos mais graves, dando dicas de higienização no nariz, de nebulização. É o que os pacientes dividem e perguntam nas redes sociais. O que a gente percebe citado pelos pacientes: motivo para abandono de tratamento, falta de entendimento sobre o que é uma doença crônica, mito de que a asma se cura sozinha, quando começar o tratamento e dúvidas na aplicação da medicação.
também é motivo de abandono a questão da perda de eficácia do tratamento e dificuldade para encontrar uma linha efetiva. Às vezes, o medo de dependência da medicação justifica para esse paciente o abandono, ou mesmo confusão entre medicamentos contínuos e de resgate. E aí a gente vê muitas dúvidas sobre como e quando começar o tratamento, e essa confusão com a posologia, vê muito ali uma mãe perguntando para outra, não vou ler o depoimento todo que ele é extenso, mas help, mamães, bom dia, sou nova no grupo, minha filha de 9 anos começou a ter bronquite no ano passado, desde lá tem crise a cada 2 meses, está em crise agora, mas ainda não levei nenhum especialista. A pergunta é por onde começar? Olha as redes sociais, a importância das redes sociais para essa mãe que não passou em nenhum médico. E aí, se vocês conseguem enxergar minha tela, 23 comentários para essa mãe buscando ajuda, e aí cai naquele fluxo de orientação das redes, dificuldade para encontrar uma linha de tratamento efetiva, as pessoas falando, puxa, passa no pneumologista e pede outro remédio, porque comigo no começo foi assim, demora até eu achar um remédio certo, é depoimento espontâneo, as pessoas também perguntando muito sobre a aplicação de medicações em spray, improviso de espaçadores, a gente viu esse vídeo maravilhoso, as pessoas ensinando a fazer espaçadores com garrafa PET, fiz um espaçador barato, você que está com dificuldades ou sem condições de adquirir um frasco de soro fisiológico resolve. Falta entendimento sobre o que é uma doença crônica na internet, né? E os riscos da própria asma. Tem muito medo de dependência, como eu falei, aqui ilustrada por alguns depoimentos. A gente vê muito a questão do controle do resgate, a intersecção de fato as bombinhas, que são muito citadas nas redes sociais, e de novo vem as fotos aí, boa tarde, fui no pneumo, e hoje ele recomendou essas 2 medicações. Esse determinado medicamento eu nunca usei, alguém melhorou com ele? E por aí vão as dúvidas, né? Se as bombinhas são prejudiciais à saúde bucal, por exemplo, as pessoas têm medo de ter cárie. Nossa, cárie, meu médico falou que somente faria ferida na boca. Dúvidas sobre a frequência de uso do corticoide e dos antibióticos. Então, ali perguntas, por exemplo, com qual frequência vocês têm que usar a partir do antibiótico? Já perdi as contas esse ano. Os efeitos colaterais mais citados em decorrência dos tratamentos para o uso de antibióticos são baixa imunidade, dor de ouvidos, dor de garganta, dor de estômago. Já do uso dos corticoides, puxa, cansaço, sonolência, dores nas juntas, excesso de peso, embranquecimento do cabelo, glaucoma, usuários relatando dificuldades para conseguir medicamentos biológicos. Isso não é infelizmente, não é uma novidade para a gente, né? A gente sabe dos grandes desafios. Espero que com essa atualização logo de protocolo para asma, a gente consiga ter uma melhor qualidade de vida no uso recorrente dos tratamentos. Outras terapias citadas, fisioterapia pulmonar, vacinas, essa jornada do paciente, ela é permeada nas redes sociais com muitos mitos e crenças, né? Comprometendo inclusive a continuidade do tratamento. A gente vê lá fórmulas mágicas de garrafadas, a gente vê na internet gente falando para usar sangue de carpa viva, tartaruga debaixo da cama. Tenho certeza que você, paciente que está acompanhando a gente agora aqui, ou cuidador, já escutou alguma dessas dicas milagrosas aqui, xarope de xaxim, coração de banana. Sim, para finalizar, hábitos dos pacientes e cuidadores pedem as recomendações sobre atividade física, né? Então, puxa, a pneumo das minhas crianças me disse para procurar um lugar com tratamento da água com ozônio. E aí vem toda a busca por melhora de qualidade de vida através de atividades físicas. Meu filho de 12 anos faz na piscina tratada com ozônio, mas sempre tem um pouco de cloro, e ele nunca teve problemas, está sendo bom para ele. Pacientes mais veteranos incentivando mudança de hábitos para uma vida mais saudável. As mães, e aí um abraço, um beijo especial para todas as mães que, enfim, buscam o melhor para os seus filhos, e aí a preocupação com a limpeza dos ambientes, a preocupação também com a qualidade do sono e de estar ali presente em caso de uma necessidade. Então, as mães dormindo perto dos seus filhos. Aqui um depoimento: mamãe, depois que fechou o diagnóstico da minha boneca de 3 anos com asma, eu não deixo ela dormir mais sozinha, tenho medo. Alguém aqui do grupo também é assim? Eu vou deixar os meus contatos finais, espero ter conseguido cumprir o tempo aí, e estou super à disposição para falar um pouco mais da metodologia, ou mesmo para acolher qualquer dúvida, e deixo toda a CDD também à disposição.
Tentando aqui parar de compartilhar para voltar a ver você, Carol. Voltando, gente, desculpa, não sei se vocês estão escutando um ruído aqui, a rua está um pouco barulhenta, né? Coisas do remoto. Gustavo, muito obrigada, assim, pela sua palestra. Acho que você conseguiu trazer aqui para a gente coisas que todos nós fazemos enquanto paciente, né? Qualquer sintoma que eu tenho, seja de asma ou de qualquer outra condição, a gente corre para a internet e procura, mas eu pelo menos nunca tinha pensado nesses dados dessa forma que você apresentou. E para a gente, enquanto profissional de saúde, isso é muito importante, porque é o que a gente faz no Instagram, nas redes sociais, de forma geral, né? Pegar a informação que está lá na academia, na universidade, que as pessoas não têm acesso, traduzir esse conhecimento para que o público-alvo da gente, né, as pessoas que têm asma, por exemplo, eles consigam receber essa informação da forma mais concreta e correta possível. Então, assim, acho que você abriu nossos olhos, né, para ver todas essas informações de uma forma diferente. Carol, cortou um pouquinho aqui, mas basicamente a gente consegue, com a ferramenta, com a metodologia, ver de fato o que as pessoas trazem, né, para as redes sociais. Então é tão importante estar ali presente, ver o que está sendo dito, justamente para poder direcionar a nossa produção de conteúdo, poder capacitar melhor as pessoas que vão ajudar a fazer todo o acolhimento. Enfim, eu sempre estimulo a busca por informação e a troca de conteúdo, mas de que ele seja feita com seriedade, né? Porque tem muita fake news, tem muito fake tratamento também na internet. E o que a gente busca trazer aqui é mostrar a importância e dimensão disso. Exatamente, a gente procura uma coisa na internet e quando você vê o resultado é bem mais catastrófico do que de fato é, né? Tem vários comentários aqui agradecendo e parabenizando sua palestra, depois você pode ver nos comentários, e algumas perguntas também que Gabriel vai colocar aqui na tela para a gente fazendo. Mayara perguntou, sou profissional de saúde, como utilizar as redes para chegar até o meu público-alvo? Mayara, perdão. Essa é uma excelente pergunta, porque o próprio nome já diz, né? A rede ela é um emaranhado, é uma intersecção. Então, aí eu digo, puxa, utiliza a gente também, a Associação de Pacientes, né? Tanto a Fundação ProAr, que tem um excelente trabalho em produção de conteúdo, tanto as associações de pacientes atendendo lá os pacientes, como a Associação Brasileira de Asmáticos, a própria CDD. E aí você se aproximando dessas instituições, elas podem promover também essa aproximação com o público-alvo. Uma outra coisa que pode ser feita é a própria produção de conteúdo. Você passar a produzir conteúdo na sua área de especialidade e de pouquinho em pouquinho você vai notar a interação desse público asmático que é super engajado nas redes. Rebeca perguntou, as redes sociais podem servir de uma rede de apoio e, consequentemente, ajudar na adesão do tratamento? Rebeca Castro, eu estou convicto disso, sem sombra de dúvidas. Eu falo isso como associação de pacientes. Lá na CDD, a gente acolhe 8.000 pessoas por mês, respondendo dúvidas desde as mais simples até as mais complexas, que dependem aí da interação de outros profissionais de saúde, e todas elas, quando muito bem informadas, ajudam a melhorar a adesão. Eu costumo dizer que paciente informado é paciente tratado. Por isso que a gente fala que informação é o melhor remédio. O importante é a gente saber qual rede social buscar e em quem confiar. A gente percebe a diferença, né? Quando o paciente ele entende a condição de saúde dele, entende o tratamento, impacta muito na qualidade de vida e na adesão ao tratamento, né? Gabriel perguntou, através desse estudo, o que você diria do hábito das pessoas em pesquisarem sintomas e diagnósticos na internet em vez de consultar um médico? É uma barreira ou um facilitador? Olha, de novo tem a ver, Gabriel, com a qualidade da informação, porque em 2021, se tem uma coisa que a gente aprendeu, é que é difícil viver sem a internet, né? Aliás, é através da internet que a gente conseguiu fazer esse evento incrível.
E enquanto eu estou falando, eu vejo aqui nos comentários as pessoas, o pessoal do Laí já colocando www aqui, cdd.org, já trocando conteúdo. Então, assim, o hábito das pessoas vai seguir sendo esse, de pesquisar sintomas, pesquisar sobre o diagnóstico na internet. O que a gente não pode aceitar é que a internet seja a pesquisa e o próprio tratamento, né? E é por isso que é muito importante, como eu comentei, acho que na pergunta da Mayara, de se aproximar de instituições como as associações de pacientes, como instituições médicas, por exemplo, o PROAR, que tem muita qualidade, tanto de conteúdo quanto a competência, né, para poder ajudar a garantir, então, que o tratamento seja adequado e individualizado. Eu acho que, para responder, então, a sua pergunta, Gabriel, ela pode ser uma barreira se a informação não for boa, e ela pode facilitar muito se ela for feita com seriedade. A Amanda pergunta: como você enxerga a participação de pessoas com asma nas redes sociais? São acessíveis? Amanda, eu não sei se eu entendo o termo acessibilidade, se é a acessibilidade como, por exemplo, a nossa querida Gi está facilitando aqui através das Libras, ou se é uma acessibilidade de conseguir acesso a essa informação de qualidade. De qualquer forma, as pessoas com asma, elas tendem, pelo que eu até mostrei e ilustrei em algumas imagens, a compartilhar não só os seus depoimentos, mas também as próprias imagens do tratamento, dos nebulizadores. Então, eu enxergo que sim, a participação das pessoas com asma nas redes sociais, ela é acessível. Se ela é feita com seriedade e com qualidade, isso depende do compromisso de cada um com essa informação de qualidade. Rebeca, antes de fazer outra pergunta, eu gostaria de parabenizar pela palestra, excelente conteúdo, que nunca tinha pensado sobre isso antes. E a pergunta, né? Como pessoas não asmáticas podem ajudar nessa rede de apoio? Rebeca, eu costumo dizer, eu quando recebi meu diagnóstico de esclerose múltipla, eu obviamente nunca tinha pesquisado sobre esclerose múltipla antes. Asma já é um pouco mais conhecida, mas as pessoas só se interessam quando esse diagnóstico chega perto de casa, né? Se você conhece alguém, e mesmo não tendo asma, você pensa em ajudar, eu acho que o principal é identificar, de novo, de onde vem essa produção de informação de qualidade. Já citei algumas aqui: PROAR, Associação Brasileira de Asmáticos, Associação Brasileira de Asma Grave, CDD, todos esses produzem conteúdo com muita seriedade. E você pode atuar compartilhando esse conteúdo para aqueles que você sabe que seriam beneficiados. Eu acho que essa rede ela só tem a ganhar quando você e qualquer outra pessoa serve de ponte, de conexão entre a boa informação e a pessoa que precisa dela. Taíla, excelente palestra, Gustavo. Vendo sua apresentação, vejo a importância do profissional também nas redes sociais. O que você acha que falta para a nossa inserção nas redes e o que podemos fazer diante disso? Taíla, eu acho que tem a ver um pouco com a familiaridade com as ferramentas digitais. Alguns médicos têm mais facilidade que outros, alguns profissionais de saúde têm mais facilidade que outros. Acho que também é algo... Produção de conteúdo, ele exige muita disciplina, né? Por exemplo, na CDD, a gente publica 3 novos artigos por dia no nosso site, nos nossos posts. E a gente sabe, todo mundo já fez um post, leva tempo criar imagem, fazer uma live, enfim, um Reels e por aí vai. Eu acho que tem a ver com entender um pouco da nossa agenda, separar um momento para poder fazer a sua live, para poder produzir o conteúdo e, principalmente, ter aí essa permanência nas redes sociais, essa constância. Porque acho que você e qualquer outra pessoa que tem conteúdo bom para passar só vai conseguir alcançar o maior número de pessoas se essas pessoas perceberem que, puxa, talvez ou muito provavelmente amanhã a Taíla vai falar sobre algo novo aqui, muito bacana para mim. Então, essa constância de produção de conteúdo é muito importante.
O Vitor pergunta: você acha que devemos criar uma conta profissional para veicular conteúdos profissionais ou podemos veicular essas informações em nossas contas pessoais? Isso poderia interferir na imagem profissional? Vitor, eu conheço tanto médicos, profissionais de saúde em geral, que têm as contas profissionais e pessoais movimentando informação, e eu conheço profissionais de saúde que escolheram criar um conteúdo profissional à parte. Aonde eu vejo que tem muita interação é quando na própria conta pessoal do profissional ele acaba trazendo esse conteúdo. Poderia citar alguns casos, para citar aí um caso de esclerose múltipla, como ilustração, eu tenho uma querida amiga, a doutora Raquel Vassão, especialista em esclerose múltipla. Quando você vai no perfil da doutora Raquel Vassão, e aí fica a referência no Instagram, é Raquel Vassão, com 2 S, você vai ver que no próprio Instagram dela, ela todo dia faz uma live nova, ela posta um conteúdo novo, e isso tem bastante interação. Eu não acho que interfere. Eu acho que em 2021 a gente quer ver mais a verdade das pessoas, né? E poder se conectar com esse profissional de saúde, enquanto ser humano, pessoa, talvez seja o grande gatilho aí para garantir qualidade, adesão a tratamento e tanta coisa mais. E por fim, a gente tem mais uma pergunta do José Leandro, perguntando o que é a CDD. O que é CDD? Excelente pergunta. José Leandro, eu gosto de brincar com os nomes. Então, a primeira associação que eu fundei, ela se chama AMI, de Amigos Múltiplos pela Esclerose. Eu tenho esclerose múltipla, foi assim que surgiu a AMI. Na CDD, a gente passou a falar, então, de doenças crônicas, de condições crônicas de doença. E aí virou a associação Crônicos do Dia a Dia, porque viver é crônico, né? Não só as nossas doenças. Viver é uma, talvez, grande doença crônica. Se a gente sabe de uma coisa nessa vida, que a gente vai nascer e a gente vai morrer, e a brincadeira da sigla é essa, Associações Crônicos do Dia a Dia. Bom, Gustavo, eu agradeço mais uma vez a sua participação, agradeço por ter ampliado nossos horizontes, né? A gente, enquanto equipe do LAIRE, eu agradeço porque agora a gente pode pensar de uma forma mais assertiva, né? Como é que a gente pode atingir realmente, de fato, as pessoas que têm asma, quais são as principais dúvidas dessas pessoas. E, assim, foi muito enriquecedora a sua palestra, realmente, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço, Carol, enfim, agradeço a você e agradeço a toda a equipe que construiu esse simpósio, esse evento incrível, ao Laíre, enfim, e contem comigo sempre. Quero agradecer em especial a Gisele, que fez o trabalho de facilitar, então, a interpretação e a tradução para as Libras. Obrigado e excelente trabalho para nós. Obrigada.